Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos aí agora iniciando a nossa quaresma. Na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, nós já vamos começar esse tempo penitencial. Então, no programa de hoje eu gostaria de colocar para vocês uma breve reflexão para que você viva esse tempo de quaresma. A igreja ela tem toda uma pedagogia de santidade. Portanto, não é simplesmente um tempo em que o padre se veste de roxo e pronto e acabou. E você só vai lembrar que é quaresma quando está na igreja. Não, nós entramos num tempo sagrado, num tempo diferente, num tempo com uma densidade diferente. Veja só, é aquilo que nós chamamos de kairos. Por quê? Porque existem tempos diferentes. Assim como, por exemplo, existe um espaço santificado. Quando você entra dentro de uma igreja, não é? Você não está na sala da sua casa. Você está num espaço onde você está mais aberto para a ação da graça, não é verdade? Então, por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos distinguir o profano e o sagrado. Então, quando a gente reserva um espaço e consagra este espaço a Deus, aquele espaço, ele é um lugar onde nós espiritualmente nos abrimos mais. Isso que é muito interessante com relação ao nosso ser de sermos humanos e não sermos anjos. Os anjos não têm essa mesma realidade que nós, porque eles não têm corpo. Nós não, nós temos corpo, nós temos a nossa forma de viver com o espaço e com o tempo. Então, assim como você tem um espaço sagrado onde você entra, você tem também um tempo sagrado, um tempo de uma densidade espiritual diferente, em que você se abre mais para a ação de Deus. É claro que Deus age o ano inteiro e Deus está presente em todos os lugares, mas se você tem um espaço sagrado, ali você se abre mais para essa presença, e se você tem um tempo sagrado, você se abre mais nesse tempo. E a quaresma é um tempo sagrado. Em grego, acho que muita gente já ouviu essa distinção, existem duas palavras para dizer tempo. Uma é cronos, né? Ou seja, é o tempo cronométrico, é um tempo matematicamente igual. Mas existe o kairos, e o kairos é o tempo com uma densidade diferente. É o que nós diríamos, por exemplo, quando você tem uma fruta que está madura, né? Vamos supor, você vê lá uns pés de manga e você vê que não há nenhuma fruta pendurada, nós não estamos no kairos da manga. Mas quando de repente os frutos começam a surgir e você vê aqueles frutinhos um pouco verdes, mirrados, você fica esperando o kairos, aquilo já vai anunciando. De repente, quando os frutos estão maduros no pé, você diz então, é tempo de manga. Ou seja, é tempo, essa palavra tempo significa algo diferente de 365 dias no ano. Não, é uma estação, é um tempo especial. Então, a quaresma é um tempo, é um kairos. É um tempo sagrado no qual nós iremos entrar. Então, gostaria que com esse programa, preparar você. É claro, o mundo não está nem aí para isso, o mundo está vivendo aí o carnaval, né, maluquice, etc. Tudo bem. Né? Tudo mal, mas tudo bem. Deixa para lá. Mas você não. Você é cristão, católico. Então, agora você precisa já começar a pensar os seus propósitos quaresmais. Porque neste tempo nós queremos nos unir ao mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a forma de nós todos usamos vivermos intensamente o mistério pascal, através desses dois tempos sagrados que estão colocados pela Igreja ao redor do Tríduo Pascal, né? O centro do ano litúrgico é a Páscoa do Senhor.
com o tríduo, ou seja, os 3 dias. Quais são os 3 dias? Quinta à noite começa e a sexta é o primeiro dia. Sexta à noite e sábado, segundo dia. Sábado à noite e domingo, terceiro dia. Esse é o tríduo pascal, paixão na sexta, ressurreição no domingo. Este é o centro do ano litúrgico. Em um extremo do tríduo nós temos a paixão. Como se a gente pegasse a paixão de Cristo e estendesse durante todo o tempo da Quaresma. No outro extremo do tríduo nós temos a Páscoa. E nós pegamos essa Páscoa e estendemos pelos 50 dias do ano pascal. Uma espécie de grande borboleta, digamos assim, né? Com esse núcleo no tríduo pascal, essas duas asas, esses dois kairós, esses dois tempos em que nós estamos entrando. Então é importante já iniciarmos a Quaresma, tendo em vista a paixão do Senhor, tendo em vista o fato de que nós, com a nossa oração, nosso jejum e a nossa esmola, nós nos unimos a essa realidade da paixão. Mas por que é necessário, não é, esse tempo de paixão? Por que Deus, quando nos salvou, Ele não poderia nos salvar de uma outra maneira? Bom, o fato é o seguinte, nós, com o pecado original, nós estamos marcados pelo egoísmo. Então, este homem velho que está dentro de nós, ele precisa morrer. É necessário, então, que algo morra em nós para nascer o homem novo, para que nós estejamos na estatura de Cristo Jesus. Então, algo precisa morrer para que algo nasça. Essa é a dinâmica, né, de morte e ressurreição. Bom, até aqui somente uma explicação teológica de uma realidade que nós precisamos agora viver na Quaresma, né? E o que é que a Igreja nos propõe na Quaresma? São as 3 obras quaresmais. As 3 obras quaresmais, nós vamos ver no Evangelho que é proclamado na quarta-feira de cinza, são as obras que estão no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, a esmola, não é? Jesus diz, quando deres esmola, não mandes tocar trombeta diante de ti. Muito bem, essa é a esmola. O jejum, né? Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Né? E, além disto, nós temos a oração. Né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então, a esmola, a oração, o jejum. Essas 3 realidades, elas estão intimamente ligadas, porém, àquilo que nós queremos matar dentro de nós, queremos mortificar. Por quê? Porque, veja, o princípio espiritual, é importante que você entenda isso, é que nós precisamos nos abrir para a ação divina, para a ação da graça. Tudo que se move é movido por alguma coisa. Nós que estamos no pecado, quem está no pecado, está sendo movido. E o que é que nos move? Bom, nós precisamos desligar esse motor. É a missão da Quaresma, para nos abrir para um motor divino, para que Deus haja em nós. São João, né, coloca isso de forma bastante clara na sua primeira carta. Primeira carta de São João, ele diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ele diz, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Né? Então, o que é que a Igreja quer com a Quaresma? A Igreja quer, na realidade, me entenda bem, não tanto que nós deixemos de ser pecadores, porque isso aí a Igreja, claro, ela quer o tempo todo. Mas mais ainda, ela quer que nós deixemos de ser mundanos. Por quê? Porque na vida espiritual, entre uma pessoa que é um pecador, que está fora
né, do estado de graça, ele está longe de Deus, e um santo, existe uma coisa no meio, que é um negócio estranho, essa coisa no meio entre o pecador e o santo, que somos nós. Nós que somos cristãos, que podemos estar em estado de graça, mas que somos mundanos. Não é? João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então, vamos um pouco então prestar atenção como é que a gente deve agir na Quaresma. Veja, nós devemos mortificar a concupiscência da carne. Como? A penitência. Entre todas as penitências, né, aquela que se destaca, o jejum, que nós vimos no Evangelho. A concupiscência dos olhos, né, que nós vamos explicar o que é combatida com a esmola, né, com o desprendimento dos bens materiais. E a soberba da vida, que é combatida com a oração. O jejum, a esmola, a oração, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Só para você entender que existe aqui um esquema. E este esquema, né, de contraposição agora precisa ser explicado para a gente saber viver isso verdadeiramente durante esse tempo de Quaresma. Então vamos lá, vamos fazer a explicação para você saber como é que vai viver essa Quaresma. Veja só. Primeira coisa. Tudo que é no mundo é a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Veja só. Primeira coisa, o que quer dizer carne, né? No grego original, se você for ver, né, diz assim: Hotipan toen entokosmo he epithumia te sarkos. Sarkos. O que é sarx? Carne. Sarkos. É a nossa alma. Por incrível que pareça, nós estamos falando da alma. Acontece que a carne não é o corpo, a carne é a alma. Mas como assim, padre? Bom, acontece o seguinte, quando a Bíblia fala de corpo, ela fala de somatos. Esse é o corpo. A carne, né, em hebraico, basar, em grego, sarx, né, em latim, caro, né? A carne é o ser humano na sua dimensão de fragilidade. Por exemplo, quando Jesus diz que ele se tornou filho do homem. Essa palavra homem é o homem na sua fragilidade, né? Ele se tornou filho da fragilidade. Acontece que diante dessa nossa fragilidade do pecado original, o que acontece é que há uma desordem que Jesus não sofreu, que Nossa Senhora não sofreu, porque eles não têm o pecado original, mas que nós sofremos com o pecado original, que é o seguinte, é uma falta de ordem em que aquilo que deveria dominar, que é a alma, que deveria docilmente, tranquilamente, né, politicamente, como disse Santo Tomás de Aquino, né, pedagogicamente, adaptando a nossa linguagem, nossa alma deveria direitinho levar o nosso corpo a servir a Deus, a amar, né, conduzir o nosso corpo a servir a Deus. O que acontece? Pelo pecado, o nosso corpo domina. E aí, a alma dominada pelos instintos carnais, os instintos do corpo, ela fica tão dominada pelo corpo que nós a apelidamos de carne. A alma carnal é a alma dominada pelas necessidades do corpo. E essas necessidades são necessidades egoístas de conforto. É a nossa tendência de buscar a felicidade no prazer. Você encontra isso nos animais, né? Ou seja, qual é a lei da concupiscência da carne? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Se você for dominado por essa lei, você não vai amar nunca, né?
Porque você só vai amar quando você for capaz de abraçar algo desagradável e doloroso pelo bem de uma outra pessoa, pelo bem do outro. Então, ali você entra numa dinâmica diferente, a dinâmica do amor, em que a alma diz para o corpo, olha, tá doendo, mas aguenta firme, cara. Né? Tá doendo, mas é pro seu bem e pro bem dos outros, pro bem das pessoas que você está amando. Então, aqui é a realidade, né, de nós sabermos que existe verdadeiramente uma tendência de o corpo dominar, né, a alma, mas nós temos que inverter isso. Então a penitência, ela visa isto. A penitência quer dizer o jejum, a penitência quer dizer você se privar de alguns confortos, de algumas coisas agradáveis. Então você, durante a quaresma, faça aí a sua listinha de penitências. Você vai deixar de comer doce, vai deixar de tomar café, de, sei lá, descansar depois do almoço, vai dormir no chão, vai nas quartas e nas sextas diminuir bastante, né, o consumo de coisas agradáveis. Muitas pessoas optam por aquilo que é uma tradição bastante bela na igreja, né, que é deixar de consumir carne durante a quaresma, né? Por isso que existe o tal do carnaval, né? Ou seja, carne vale, a Deus, a carne, uma despedida da carne, porque durante os 40 dias de quaresma, então, se fazer uma abstinência de carne. Não é obrigatória, mas é tradicional e é uma das sugestões, né? Digamos assim, mais fortes para nós vivermos no tempo de quaresma, é deixar de comer a carne. A pessoa fica perguntando, mas padre, por que carne? Né? Por que essa coisa? É que acontece o seguinte, gente, a carne, ela é um alimento que dura mais tempo no estômago. Se você come peixe, o peixe é de fácil digestão, né? Então você logo fica com fome outra vez. Então a ideia, né, da carne é essa. O pessoal se equivoca com relação à abstinência. Quando a igreja diz é necessário fazer abstinência de carne, aí o pessoal diz, não pode comer carne vermelha. Não, gente, não tem nada disso. Quem que foi que inventou essa história de carne vermelha? Carne é carne. Ou seja, carne quer dizer o seguinte, aquilo que não é fruto do mar. E ovos, né? Você pode ter abstinência, então você não vai comer carne, que quer dizer carne de boi, carne de porco, esses animais mamíferos em geral, mas também de aves, não é? O que você pode comer é frutos do mar, né? Aí sim você considera isso não carne. Então é um conceito tradicional jurídico, não é um conceito biológico. É evidente que peixe é uma carne, né? Mas não é considerado carne nesse sentido. Tá? Então a pessoa pode comer leite, ovos e frutos do mar. E o resto, né, é considerado carne e, portanto, mesmo a carne branca do frango é carne. Tá? Então, só para esclarecer isso daqui. Então, a pessoa faz o jejum para quê? Para mortificar a concupiscência da carne, ou seja, essa sua tendência de prazer. Você pode acrescentar outras coisas e fazer, e assim entrar nessa dinâmica de se abrir. Você se abrir para a ação divina, você está cortando uma ação que é, digamos assim, animal, tudo que você é movido por essa busca de prazer, por essa fuga da dor, aí você abraça algo que é um pouco mais desagradável e doloroso, para então poder dar o passo, não é? De ir para Deus e deixar-se mover pela graça de Deus, que é o que nós vamos ver quando nós comentarmos agora a questão da oração. Mas então, São João diz assim, tudo que é no mundo é a concupiscência da carne. Depois ele diz, a concupiscência dos olhos. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não entendem muito. Epithumia ton ophthalmon, né? Concupiscência dos olhos. Veja, aqui é algo que não é propriamente animal, é algo típico do homem. Por quê?
Porque os animais, eles não têm uma coisa que os homens têm, uma sede de conhecer as coisas, não é? E essa vontade de conhecer as coisas, de ver as coisas, é o que nós chamamos de concupiscência dos olhos. Nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro no Facebook. Nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro no WhatsApp. Nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro fazendo o zapping diante da televisão, mudando de canal e não assiste nada. Nenhum animal é capaz de ficar clicando de um site para o outro o tempo todo. Nenhum animal é capaz de passar uma tarde inteira rodando, vendo vitrine de shopping e não comprar nada. Nenhum animal é capaz de ficar telefonando de um para o outro, contando uma novidade da fofoca, né, das coisas. Então, isso daí, gente, é algo, não é, que está no ser humano. Isso é desordenado. Por quê? Porque Deus nos fez para saber, para nós buscarmos a verdade, para nós contemplarmos a verdade. Mas esta tendência criada por Deus, desordenada, vira curiositas, né? Curiosidade. E essa curiosidade, os marqueteiros já aprenderam como é que funciona isso, como é que é a dinâmica espiritual. De tanto ver uma coisa, você termina querendo possuir. Isso é algo que também não há nos animais, né? Ou seja, os animais, não há avareza em animal. O animal não fica querendo comprar coisas, não fica querendo acumular dinheiro. Mas se você mostrar muitas vezes uma mercadoria para uma pessoa, ela termina querendo comprar aquilo. A concupiscência dos olhos tem esse efeito colateral, não é? E é aqui que então nós vemos, né, essa realidade tremenda, que é o que move o nosso mundo atual e que é o que está destruindo nossas famílias e destruindo tudo. Nós precisamos, durante o tempo da Quaresma, fazer uma experiência, né, mais do que somente de esmola, uma experiência de pobreza. Enxugar um pouco essa nossa necessidade de consumo, né? De o tempo todo estar gastando coisas que nós não precisamos e indo atrás de necessidades que nós não temos, que é uma verdadeira escravidão, né? É uma realidade que não nos faz bem, tá? Então, assim, tudo isso nasce da concupiscência dos olhos, então é muito importante a gente se dar conta disto. A generosidade da esmola, se desfazer de coisas. Por quê? Porque você termina possuindo demais, tendo demais, e isso espiritualmente não lhe faz bem, né? Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque isso termina realmente tendo um caráter de idolatria, né? A filargueria, o amor do dinheiro, né? Ela realmente se constitui numa idolatria, numa realidade que vai tomando conta de nossas vidas. E o terceiro ponto, né, a soberba da vida, né, que aqui em grego re alazoneia tu bio. Você vai encontrar outras traduções, por exemplo, a tradução da CNBB diz a ostentação da riqueza. É mais interpretação do que verdadeiramente tradução. A tradução tradicional é superbia vitae. Então, o que é a soberba da vida? Porque ela se contrapõe exatamente ao fato de que nós precisamos de Deus e precisamos nos humilhar. A soberba da vida é o contrário, é essa autonomia, essa coisa de dizer eu me basto a mim mesmo, sereis como Deus, não é? Sereis como Deus. E isso daqui é o ponto fundamental
que a gente resolve na oração. Vamos explicar isso para você. Veja, no fundo, nós temos uma doença espiritual, uma doença que todo mundo que não reza tem. Se você reza pouco, se você não tem uma vida de oração, onde você realmente, todos os dias, tem um período longo de oração íntima, onde você se senta como mendigo na soleira da porta de Deus para pedir a graça, se você não tem uma vida de oração íntima com Deus, saiba, você sofre deste mal. O mal chama-se pelagianismo ou semipelagianismo. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, você acha que você dá conta de amar, dá conta de ser santo, dá conta de fazer o bem, dá conta de ir para o céu e deixar de ir para o inferno com suas próprias forças. Mas você, me desculpa, isso é superbia vitae, né? Isso é soberba da vida. Você acha que é o cara que você consegue amar, mas a primeira coisa que você precisa aprender na sua vida espiritual é exatamente a sua incapacidade, ou seja, você precisa desesperar de você. Se você não desesperar de você, como você vai esperar em Deus? Como é que você vai ter a verdadeira esperança? Não é? Ou seja, o verdadeiro cristão católico, ele, através da oração, ele se põe diante de Deus e exerce verdadeiramente, não é, a sua confiança no Deus auxilians, Deus que auxilia, Deus que vai me amparar. Eu não dou conta de amar. Ou seja, se tudo o que há no mundo, diz São João, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou seja, é isto que me move, é isso que move o mundo, como é que eu vou fazer para ser movido por Deus? Eu preciso, primeiro, parar de ouvir os apelos da carne, jejum e penitência. Parar de viver disperso, né? Olhando de forma avarenta o mundo e como se eu fosse uma espécie de sumidouro querendo tudo para mim, não é? Aqui a pobreza, né? A esmola, a caridade para com aqueles que necessitam mais. E eu tenho que parar de ser movido pela soberba, então quer dizer que eu tenho que me colocar diante de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso realmente dar espaço para que Deus haja na sua graça, e isso não tem outro jeito a não ser na oração. Com a vida de oração, com a vida de você estar mais próximo de Deus, você vai mudando. Deixa eu explicar para você. Uma das coisas que você poderia, né, fazer, se for possível, você que conhece o seu contexto, mas uma das práticas quaresmais que eu mais incentivaria você a realizar é a prática de ir à missa todos os dias e comungar todos os dias. Claro, eu estou supondo que você está em estado de graça, eu estou supondo que você está bem confessado, né? Agora, todos os dias ir à missa e comungar bem. Comungar bem quer dizer o seguinte, não é receber a comunhão e ir em paz e o Senhor vos alcance. Comungar bem quer dizer o seguinte, receber a comunhão e estar com Jesus. Como um filho diante do Pai, como um mendigo na porta do Senhor que irá ajudá-lo, como necessitado da graça e da intervenção divina, daquela força que vem do alto, amando Jesus e pedindo a Ele, Senhor, tende compaixão de mim, porque se não vierdes em meu auxílio, eu estou completamente perdido, eu estou longe de vós. Essa é a realidade da oração. E nós precisamos nos manter sempre, né, nessa realidade da oração. É evidente que é uma batalha espiritual. Por quê? Porque além da carne e do mundo, existe um outro inimigo da alma que é Satanás. E é interessante, vai ser o evangelho do primeiro domingo da Quaresma, é interessante nós vermos as tentações de Jesus no deserto. Esse ano, como é o ano que a gente proclama o evangelho de São Marcos,
não se entra tanto nos detalhes, São Marcos não descreve as tentações. Mas se você for olhar em São Mateus, né, Jesus, que no capítulo 6 de São Mateus, nos ensina as 3 obras quaresmais, que são o jejum, a esmola e a oração. Na tentação do deserto, ele coloca exatamente Jesus passando pelas mesmas realidades que nós, e é exatamente por isso que a igreja vive a quaresma, porque Jesus 40 dias no deserto, o povo de Israel 40 anos no deserto, nós 40 dias de quaresma. Então Jesus no deserto, veja o que ele viveu. Diz assim, que o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É a tentação da epitomia tes sarkos, ou seja, a concupiscência da carne, o prazer da comida, que a gente combate com o jejum. Não é? Aí depois o diabo levou, não é, Jesus lá em cima, no alto do templo, e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Isso daqui é a soberba, a vaidade. Faça o seu espetáculo, mostre que você é o cara, né? Que os anjos vão te servir. A soberba, como é que a gente combate isso? Com oração, né? A soberba da vida. E, finalmente, o diabo leva Jesus até uma montanha muito alta, mostra o mundo e a sua riqueza e diz: eu te darei tudo isso se caíres de joelho para me adorar. E aí, nós estamos falando aqui o quê? Da concupiscência dos olhos, né? Mostrou-lhe todos os reinos e eu te darei tudo isso, essas riquezas, né? A avareza. Como é que a gente combate isso? Com a esmola, o desapego, a pobreza. Então vejam que existe aqui digamos assim, uma perfeita coordenação. Nós poderíamos depois mostrar como isso daqui, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, corresponde exatamente também à tentação pela qual passou Eva, né? Essas 3 tentações de Cristo no deserto. E você então enxergar que nós entramos nesse tempo, nesse kairos, nesse tempo oportuno, nesse tempo de ação da graça divina, mas para que a graça haja, para que a graça entre em ação, saiba, existem os inimigos da alma que estão em ação, né? A carne, o mundo e o diabo estão aí em ação. É uma luta, é uma batalha espiritual. Peça a Nossa Senhora, peça ao seu anjo da guarda que acompanhe você neste tempo, né? No livro do Apocalipse, capítulo 12, né, diz que a mulher foi para o deserto e ali ela trava batalha com o restante dos seus filhos, o restante da sua descendência. Também nós estamos no deserto com esta mulher. Essa mulher é a igreja, essa mulher é a Virgem Maria. Vamos no deserto e estamos travando a batalha contra o dragão cor de fogo, né? Nós estamos aí, mas não estamos sozinhos. É a graça divina. É um tempo espiritual extraordinário, né? Exatamente porque o diabo sabe a importância de uma quaresma bem vivida, é que ele nos ataca, é que ele vem contra nós. Mas nós não temos por que temer, não estamos sozinhos. Não, nós entramos, o povo de Deus entra neste deserto sabendo que do outro lado, no final desses 40 anos, tem a Páscoa, a entrada na terra prometida. É esse o caminho que nós temos para a nossa santificação. Porque a santidade consiste exatamente nisso, em nós matarmos esse mundano que está dentro de nós, para vivermos a santidade. Sem oração, sem penitência e sem verdadeiro desapego dos bens materiais, não vai funcionar. Por isso, a você, meu irmão, minha irmã, uma santa e feliz quaresma, debaixo da bênção de Deus, da intercessão de Nossa Senhora e do auxílio do seu santo anjo da guarda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.